Vamos lá então, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, vencendo a frieza espiritual. Preste muita atenção. Eu quero, antes de começar aqui a leitura, que você coloque a mão sobre a Bíblia Sagrada. Você que trouxe a Bíblia, coloque a mão sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Feche teus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés. A Tua palavra nos guia, nos orienta. A Tua palavra também nos ensina, nos corrige. Então nessa noite, Espírito Santo, tenha liberdade para os corações de cada jovem que está aqui nessa noite. O Senhor sabe, meu Deus, de áreas de suas vidas. Então tenha liberdade, Senhor. Fala conosco. Ministra a Tua palavra, que todo espírito de sonolência, de distração, a fim de roubar a semente da palavra do coração, meu Deus, dos jovens nessa noite, seja repreendido agora e caia por terra, e que a Tua palavra vá e produza o fruto e o resultado para o qual ela está sendo enviada, meu Deus. Cura, libertação, transformação e restauração na vida de cada jovem nessa noite, em nome de Jesus. Diga: ensina-me, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, preste muita atenção. Apocalipse 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: conheço as suas obras, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês possam ver. Versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Portanto, sejam zelosos e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Diga graças a Deus. Olhe para cá, preste muita atenção. No livro de Apocalipse, os 4 primeiros capítulos, é Jesus direcionando repreensões às 7 igrejas daquele período. Uma dessas igrejas que Jesus vai repreender, vai dar aquela correção, aquele puxão de orelha santo, é a igreja de Laodiceia. Essa carta a Laodiceia é uma das mais impactantes no sentido de repreensão. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? Jesus diz: eu conheço as suas obras. Ei, Jesus conhece as nossas obras. Jesus conhece quem eu sou lá fora. Jesus conhece quem é você lá fora, na sua casa, na sua família, na escola, na faculdade. Jesus conhece você fora da igreja. Jesus conhece a igreja, a congregação. Jesus conhece a igreja Celebrai, o ministério Celebra Jovem, a igreja para as nações. Jesus conhece, porque Ele é o cabeça, Ele é o dono da obra. Ele diz: eu conheço as obras de vocês. Só que Ele vai dizer: está tendo um problema aí. Está tendo algo que está me incomodando na vida de vocês. E Ele vai dizer o problema: vocês não são nem quente nem frio. Quem dera vocês fossem um ou outro, quente ou frio. Mas vocês são mornos. E por isso eu estou a ponto de vomitar vocês da minha presença. Vomitar vocês da minha boca.
Olhe para cá, preste muita atenção. Jesus, quando ele fala a Laodiceia, ele aproveita da cultura daquela cidade de Laodiceia, ele aproveita do território geográfico de Laodiceia para poder fazer essas comparações. Não é por acaso que ele usa essas comparações, águas quentes, frias, essa comparação de riqueza, de colírio para os olhos, de vestes para se vestir. Nada disso é por acaso. Jesus, ele aproveita de todo o espaço cultural e geográfico de Laodiceia para ilustrar para aquela igreja o estado espiritual que eles se encontravam. Laodiceia era uma cidade de ricos, era uma cidade de banqueiros. O povo lá tinha a bufunfa lá, sabe? O pessoal lá tinha condições, era o povo rico. E por isso que ele vai dizer, ele vai falar da riqueza deles. Eu aconselho vocês que comprem ouro refinado de mim, porque o ouro de vocês não está valendo de nada. Eu aconselho que compre vestes brancas para tampar a vergonha, a nudez de vocês. Por que Jesus usa vestes? Porque Laodiceia era uma cidade rica também em fabricações de roupa naquele período. Era uma cidade que cultivava lã e fazia, ali era carro-chefe de fábricas de roupa naquele período. E colírio para os olhos, para que vocês possam ver. Laodiceia também era uma cidade que era top número 1, digamos assim, da oftalmologia naquele período, né? Tinha ali remédios ali específicos para olhos, colírios no caso. E Jesus usa todas essas referências. E a principal de todas, ele usa a referência: vocês não são quente e nem frios, são mornos. Laodiceia ficava localizado em um vale. Hoje Laodiceia é localizada ali na Turquia. Laodiceia é localizada em um vale. De um lado da cidade de Laodiceia fica a cidade de Hierápolis, uma cidade montanhosa, uma cidade alta, numa região alta. Do outro lado de Laodiceia fica uma cidade chamada Colossos. Ambas essas cidades são cidades de montanhas e são cidades que têm fontes próprias de água. Laodiceia não tem fontes próprias. Então, Jesus aproveita até do espaço geográfico, porque o que é que acontecia na cidade de Laodiceia? Por não ter água, existia um vale que corria águas de Hierápolis e águas de Colosso até Laodiceia. Só que as águas de Hierápolis eram águas quentes. As águas de Colossos, do outro lado de Laodiceia, que também descia pelo vale, eram águas geladas. Aí você imagina comigo, águas quentes descendo de um lado, águas geladas descendo do outro. Quando se encontravam em Laodiceia essas águas, o que é que ficava, pessoal, juntando o quente com o frio? Morno. Por isso que Jesus diz: vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos. Vocês estão exatamente como as águas de vocês são. Águas salobas, água morna, sem vida. Vocês estão exatamente como as águas da cidade de vocês, morno. E por que muitos crentes, espiritualmente falando, se tornam mornos? Porque ninguém começa morno com Deus. Quando nós vamos até a presença de Deus, nós vamos, meu irmão, vibrantes. A gente vai no fervor do Espírito. Nós vamos com aquela intensidade de oração. Nós vamos com aquela intensidade de busca, de entrega. Muitas vezes vamos para Cristo porque estamos passando por uma grande luta e um grande problema no mundão. Estamos presos, cativos do diabo no mundão. Aí vamos até a Cristo, porque Ele vai nos salvar, Ele vai nos libertar, Ele vai nos curar, Ele vai resolver a nossa vida. Então nós vamos até a Cristo. E nós vamos, como Ele falou na carta também de Éfeso, nós vamos no primeiro amor, naquela paixão. E quem aqui não se lembra dos primeiros meses que se converteu a Jesus?
Quem não se lembra daqueles primeiros momentos que você teve na presença de Deus em uma oração, em uma experiência que você teve com Cristo? Naquele temor de orar, de ler a Bíblia constantemente, naquele temor de não faltar culto, naquele temor, sabe, de querer fazer a obra, de querer fazer algo a mais, naquele fervor de querer ganhar almas para Cristo. E nós passamos por essa fase. Na verdade, não tem que ser passageiro, tem que ser eternamente essa fase em nossa vida. Mas aqui que é o problema. Porque quando começamos a nossa caminhada com Cristo, nós começamos fervorosos. Mas o que é que torna uma pessoa que está quente com Deus, que está fervoroso com o Espírito Santo, o que é que torna esse crente morno? É o contato com o frio. É o contato com aquilo que é frio, que é gelado, que o mundo oferece essa frieza. O mundo oferece esse estado gelado, frio, congelado, com a presença de Deus. Então, quando o quente se mistura e permite com que o frio se misture com ele, ele vai ficar morno. Ele vai ficar morno. A pergunta é: será assim em algumas áreas na tua vida, principalmente na tua comunhão com Deus, você não tem se tornado um crente morno? Não tem se tornado morno na presença de Deus? Não tem permitido a frieza espiritual ganhar espaço e tomar conta da tua comunhão com Deus? Como está a sua vida espiritual? Pergunta para o jovem que está do seu lado, diga aí, cabeção, como está sua vida espiritual? Nos preocupamos muito com a vida financeira, amém, tem que se preocupar, tem que correr atrás mesmo, trabalhar, fazer a vida. Nos preocupamos muito como é que está, sabe, o namoro, se o namoro está bem, se está mal. Ou quem está solteiro se preocupa muito em conseguir o namorado. Nos preocupamos muito com a faculdade, nos preocupamos muito com o curso, nos preocupamos muito em passar no vestibular, nos preocupamos muito com os nossos status nas redes sociais, né? Quantos seguidores nós temos, quantos K tem, né? Que hoje em dia fala é K. Nos preocupamos muito com isso. Mas a pergunta é: se preocupamos muito também até mesmo com a aparência, né? Tem jovem que morre pela aparência, se preocupa demais, sabe? Tem que estar bonito, tem que estar na moda, tem que estar no shape, tem que estar na academia, e a regra da academia é: só cresce se postar, né? Se não postar, não cresce. Tem esse negócio, né? Nos preocupamos muito, as mulheres, né? Se o cabelo está em dias, se a progressiva está show, se a maquiagem está legal, tudo bem. Toda mulher tem que ter um pouco de vaidade. Agora a questão é: cadê a nossa preocupação na vida espiritual? Cadê a nossa preocupação na nossa caminhada com Deus? Cadê a preocupação se você está sentindo ou não sentindo mais o Espírito Santo dentro de você? Cadê a preocupação se você escuta a voz do Espírito Santo ou não escuta mais a voz do Espírito Santo? Ele é o nosso guia. Cadê essa importância e essa preocupação? Porque a frieza espiritual é uma área muito perigosa. A frieza espiritual, ela tenta dominar a vida de um jovem, de qualquer pessoa, de uma forma sorrateira. Você não percebe. A rotina não te deixa perceber a frieza espiritual chegando. Os corre-corre da semana, os resolver os BO da semana, não te deixa perceber a frieza espiritual chegando e se aproximando. Você vai começando a achar normal não orar mais. Você vai começando a achar normal não pegar mais na Bíblia em casa para ler. Você vai começando a achar normal estar praticando um pecadinho aqui, outro pecadinho ali. Não tem problema, isso é normal hoje em dia.
Você vai achando normal, sabe? Não tem mais tempo para Deus, para fazer um jejum. E esse dia teve um jejum aqui no Celebra Jovem. Não foi que o povo quase morreu por causa desse jejum. Que eu passei, foi um dia sem redes sociais. Foi na quarta-feira que a gente fez, né? Quem fez o jejum da quarta-feira? Um dia sem redes sociais. Amém? Eita, glória a Deus, muito bem. Morreu, pessoal? Quase, né? Mas não morreu. Né? Vieram tudo para o culto, quarta-feira à noite, sem abstinência, né? Vieram tudo para a igreja para o culto. E outro dia eu vou fazer o jejum de tomar o celular, que nem eu fiz naquela vez. Um dia sem celular. Outro dia eu faço esse jejum também. Eu pensei, eu vou fazer o jejum do café da manhã. Eu pensei, não, os jovens não vão nem sentir, que acorda meio-dia, acorda 11 horas, não toma nem café. Digo, não, tem que ser um jejum para sentir. Rede social, pronto, aí estão tudo cheio de unção aí agora. Mas voltando para cá, não tem mais tempo mais para Deus. E existe perigos na frieza espiritual que você precisa entender. A frieza espiritual, existe perigos. Alerta, atenção, se não houvesse perigo em você estar morno, frio, gelado com Deus, Jesus não tinha repreendido a igreja de Laodiceia. Ele tinha dito, continua do jeito que está bom. Mas se Jesus repreendeu aquela igreja, e ele diz, eu repreendo a quem eu amo. Então a palavra de hoje não é aquela palavra do levantar você para cima, não. É uma palavra de correção. Mas é uma palavra que você tem que praticar se você quer mudança na tua vida. Porque se a tua vida espiritual, tua comunhão com Deus se encaixar e se tornar organizada, todas as áreas da tua vida juntamente vão se tornar organizadas. Vão se organizar. Mas se a vida com Deus, a vida espiritual está bagunçada, meu irmão, você sai que nem peão, batendo em tudo quanto é lado. E a pergunta é, e o caba vai endoidar? É? Então pronto, então você tem que saber. Perigos da frieza espiritual. O que é que a frieza espiritual pode causar na vida de um crente, de um jovem de Deus? É na frieza espiritual que nós somos mais tentados a cair em antigos pecados. É na frieza espiritual. Sabe aquele pecado que quando você estava no mundo, que aquele pecado lhe dominava mesmo, dominava com força mesmo. Você não tinha controle, você era escravo. E todo mundo tem uma área, que eu posso dizer que é o seu ponto fraco em relação à carne. Ainda que se convertemos, aceitamos Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, mas ainda estamos em um corpo de carne. Jesus diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne tem que ser controlada, os impulsos carnais têm que ser controlados. Todo mundo tem uma área que é o seu ponto fraco, em relação a pecado. Alguns, o ponto fraco que já veio com isso no mundo, né, do mundo, e foi trabalhado, foi liberto em Cristo, e resiste às tentações dessa área. Alguns, a fraqueza é na área da bebida. Outros, a fraqueza é na área do cigarro. Outros, a fraqueza pode ser na área de mulher, de prostituição, ou na área de homem. Outros, a fraqueza pode ser um pecado de imoralidade sexual, pornografia, masturbação, homossexualismo, pecados de imoralidade sexual, adultério. Outros, o ponto fraco pode ser, sabe o quê? A raiva. A raiva. Ah, pastor, eu me estresso, eu sou pavio curto. Sou nem pavio curto não tenho nem pavio. Encostou, explodo logo, sai gritando com todo mundo. Grito com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, bato, sou agressivo, sou um pitbull mesmo, pastor, em casa. Alguns, o ponto fraco é esse, é a raiva, é o estresse, sabe? Não tem um controle emocional, domínio próprio disso. Alguns, a fraqueza pode ser o quê? Pode ser a língua. A língua de serpente venenosa, sabe? A língua.
mente, engana, coloca irmão contra irmão, causa intriga, fofoca. É a língua, ó. Então alguns podem ser tentados nessa área. Existem outras áreas. O que eu quero que você entenda que é na frieza. Sai do celular, deixa o celular para depois. Não perde a bênção, a palavra de Deus não. Sai do celular. Vou já falar sobre o celular. Preste atenção. É na frieza espiritual que nós somos mais tentados a voltar a cometer antigos pecados. A voltar a pecados que você já venceu. Sabe, que você já passou, já atravessou. Mas agora você está passando pelas mesmas tentações que você já venceu lá atrás. Por que a tentação bate tão forte? Por causa da frieza espiritual. Meu irmão, a Bíblia diz de 2 homens, Sansão e José do Egito. 2 homens. Quem era Sansão? Sansão era um homem mais forte da terra. Sansão era ungido desde o ventre da mãe dele. Foi ungido, escolhido e consagrado para ser nazireu e libertar o povo dos filisteus. Sansão era forte. Sansão era famoso. Todo mundo conhecia quem era Sansão. Tinha status, tinha fama, tinha poder. O homem era poderoso, o homem era ungido, o homem era forte. O homem era cabra macho. Cabra macho. Colocava o pó do café na boca e bebia água quente, fervendo para cozinhar dentro. Cabra era macho, meu irmão. É como tem aqueles memes, né? Homem que é homem, passa mal, não vai para o hospital não, morre em casa, mas não pode ir para o hospital não, né? Às vezes mesmo. Mas o cabra era cabra macho. Forte, ungido, cheio do poder, era Sansão. Mas sabe o que é interessante? Sansão permitia o tempo todo estar frio com Deus. Não tinha vida de renúncia, não queria ter vida de renúncia, não queria ter vida de comunhão, de oração com Deus. O negócio de Sansão era de olho nas mulheres. De olho nas mulheres, era o ponto fraco dele. Não podia ver um rabo de saia. Era o ponto fraco dele. E a Bíblia diz que ele caía em tentação, caía, não estava mais nem aí, até que chegou um ponto que a Bíblia Sagrada vai dizer: o Espírito do Senhor se retirou de Sansão e ele não percebeu. O Espírito do Senhor se retirou, chegou a um completo estado de frieza espiritual ao extremo, que o Espírito Santo se retirou, e o camarada tão distraído com pecado, com tentação, cedendo à carne, tão frio com Deus, que nem percebeu que já tinha perdido o Espírito Santo. E Sansão termina a carreira dele cego, morto, e o seu corpo lançado para os animais selvagens. Mas a Bíblia fala de um homem chamado José do Egito. José não era forte, José não tinha status, não era famoso, era o irmão mais novo, só teve um sonho, uma visão de Deus para ele. Mas a Bíblia diz que José tinha comunhão com Deus, tinha temor de Deus, não permitiu estar frio. E apesar de passar por tanta luta, porque meu irmão, você lê a história de José do Egito, de 15 anos de idade até 30 anos, que foi quando ele se tornou governador, é 15 anos de pé, meu irmão. 15 anos sofrendo injustiça. Leia a história de José. Mas a Bíblia diz que ele manteve a perseverança dele, a chama por Deus acesa. E na hora da tentação, a Bíblia diz que ele fugiu, ele conseguiu evitar, ele meteu o pé na carreira, mas não cedeu à carne. Quando você está frio com Deus, você está mais propício a pecar. E eu costumo dizer que todo pecado, ninguém peca do nada. Ah, pastor, estava de boa, estava aqui na minha caminhada com Deus, pequei, misericórdia. Não, ninguém peca do nada. Todo pecado, ele é premeditado, ele é programado, ele é pensado, raciocinado. Todo pecado, ele começa na frieza espiritual. Repita essa frase, diga: todo pecado começa na frieza espiritual.
todo pecado começa na frieza espiritual. Pastor, me ajuda, socorre. O que foi? Caí em pornografia. Não me aguentei, coloquei lá o site dos infernos. Não me segurei, pastor. Onde é que está o problema? Pecado é a consequência, não é a causa. A causa é porque você deixou de orar. A causa é que você diminuiu a tua frequência na igreja. A causa é que você não se importa mais em pegar na Bíblia. Você ficou frio, morno com Deus. Esse é o problema. O pecado, o cair em bebida, em prostituição, em pornografia, seja lá o diabo do pecado que for, isso é só consequência. Se você entender isso, essa noite é a noite da sua libertação. Diga para o jovem que está do seu lado, diga, essa noite é a noite da sua libertação. Aleluia, glória a Deus. É na frieza espiritual, preste atenção, é na frieza espiritual que nós tomamos mais decisões erradas. Na frieza espiritual é que tomamos mais decisões erradas. Por quê? Porque você já não sente mais o Espírito Santo lhe guiando, o Espírito Santo lhe dizendo, vá por esse caminho, não vá por esse, evite fulano, se acompanhe com Beltrano, vá por esse caminho, escolha essa carreira, escolha essa profissão, faça esse curso. Quando você está frio com Deus, você não tem o direcionamento claro dele, do que ele quer para a tua vida, do caminho dele para a tua vida. Você não tem esse direcionamento claro. Então o que é que você vai fazer? Você vai atirar para tudo quanto é lado para ver se dá certo em algo. Você vai ficar sem propósito na tua vida. Qual é o teu propósito? Vamos lá, existem vários tipos de propósito, mas trazendo para a área profissional, qual é o teu propósito da carreira profissional que você vai ter? Tem jovens que não sabem. E com todo respeito, tem jovens que o único pensamento na área profissional é, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu não sei se eu vou ser médico, advogado, engenheiro, se eu vou passar na faculdade, contador, eu não sei o que é que eu vou ser. Se eu vou abrir uma loja, se eu vou abrir uma empresa, se eu vou vender isso, se eu vou vender aquilo. Só não vai entrar na besteira do tal do triguinho. Falei até errado, do triguinho, do tal do triguinho dos infernos. Que ele, no seu dinheiro. Não, pastor, já sei, você é blogueiro, blogueira. Está perdido na vida, está sem propósito na vida. Por quê? Porque é na frieza espiritual que você fica desorientado, você não sabe a decisão. Não sabe. Não sabe se aquela pessoa é de Deus ou não para você se relacionar. E tem um grande perigo nisso, preste atenção. Falando um pouco da vida sentimental, tem muitos jovens entrando em vida sentimental, em namoro, em noivado, em até casamento, sendo que não é de Deus aquela pessoa para ele ou para ela, não é de Deus. Mas por que o jovem está entrando? Porque ele está só na emoção dele, ele está só na paixão, na emoção, e no direcionamento do Espírito Santo, zero, porque está frio espiritualmente. Então quando está frio, o que é que você vai fazer? Você vai só pela emoção. É muito bonita, é muito bonito, vai dar certo. Aí tem aquele ditado, né? A pessoa é do mundo, mas eu vou trazer para a igreja, e eu vou converter, e vai dar certo. Meu irmão, só se o seu nome for Espírito Santo. Se o seu nome não for Espírito Santo, você não converte ninguém. Mas a pessoa está na emoção, por quê? Porque não está frio espiritualmente falando, não escuta o direcionamento do Espírito Santo, não escuta, fica pedindo confirmação de Deus aleatória, sabe? Jovem que está pedindo confirmação de Deus, meu Deus, se for sim, que aconteça isso, isso e isso. Se for não, que aconteça isso e sabe qual é o perigo de fazer essa oração? O nome dessa oração chama-se a prova de lã.
Só quem fez essa oração na Bíblia foi 2 personagens no Velho Testamento. Um foi o servo de Abraão, que fez essa prova de lã para conseguir Rebeca para Isaac. Tudo bem, mas no Novo Testamento isso não é aconselhável. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz no Novo Testamento que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é por prova de lã. Meu Deus, se sim, faz isso. Se não, faz isso. Sabe por quê? Porque o diabo está escutando também você orando. Meu Deus, se for não, que aconteça isso. Aí o diabo, Por então deixa eu fazer acontecer. Como é que você vai saber? A Bíblia diz que é o testemunho interior. Ele fala com o nosso espírito. Está escrito em Romanos 8. Então você fica desorientado. É na frieza espiritual que as forças demoníacas mais atacam. Jesus diz que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Ele passa uma temporada. A pessoa passa uma temporada liberta de opressão maligna. Só que Jesus diz que o espírito para e diz: vou ver como é que está a minha antiga casa. Vou ver como é que está a minha antiga morada. E a Bíblia diz que quando ele volta e olha para a pessoa, e a Bíblia diz que Jesus fala que quando ele olha e vê que a casa está vazia, varrida e arrumada, Jesus diz: o espírito maligno vai, chama 7 espíritos piores do que ele e entram naquela pessoa. A pessoa fica encapetado. Entram naquela pessoa, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Foi Jesus quem falou isso. Na frieza espiritual, que nós somos mais atacados por entidades malignas. É na frieza espiritual que somos mais tentados à opressão na mente, ao inimigo querer roubar a paz, a alegria do seu coração, colocar perturbação na sua mente, no seu coração. É na frieza espiritual que o diabo mais tenta trabalhar para levar você para o mundo de novo. É na frieza espiritual em que nós somos mais tentados a sair da igreja. Se você não sente mais vontade de ir à igreja, se você não sente mais prazer em estar na igreja, na congregação, no meio dos irmãos, pastor, é porque o povo da igreja é tudo falso. O povo falso. Então nos perdoe, né, se nós não somos dignos da vossa santidade entrar aqui na igreja. Misericórdia. Porque tem gente que é assim, né? Não vai para a igreja por quê? Porque lá o povo é tudo falso. Porque lá o povo é tudo pecador. Porque lá... E Jesus diz no livro de João, 1 João, está lá escrito: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Foi Jesus que falou. Pastor, eu tenho um ranço de todo mundo da igreja. Pois você está pecando, você tem que pedir perdão a Deus e perdão a cada pessoa. Jesus disse até você chamar o seu irmão de idiota, tolo. Jesus diz: você é réu do inferno. Olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 6. Você já chamou algum irmão seu de idiota ou de tolo? Olha para o irmão que está do seu lado. Vê se ele tem cara de falar essas coisas para os irmãos. Vê se ele tem essa cara. Misericórdia, irmãos. Foi Jesus quem diz, não foi eu não. Jesus falou no Sermão da Montanha. Presta atenção. Não quero ir para a igreja. Não sinto vontade de ir para a igreja. Estou sem ânimo para ir para o culto. Você está frio espiritualmente. Porque quando você está bem com Deus, quando você está fervoroso na tua caminhada com Deus, meu irmão, você faz como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, todos os dias, para que eu possa contemplar a beleza da sua formosura. Mas se você já perdeu o prazer de congregar,
perdeu o prazer de estar na igreja, não sente mais vontade, você está frio. Se na hora da oração, me perdoe, está todo mundo orando, está aquela busca, está aquela adoração gostosa na presença de Deus, está todo mundo no Espírito, e você está: estou com fome. Pastor, está demorando nessa oração, misericórdia. Meu Deus do céu, já deu a hora da cantina já? Misericórdia, Senhor. Quando é que eu vou para casa? Meu Deus, quando eu chegar em casa, não vejo a hora de chegar em casa. Enquanto isso, o louvor está aqui, a adoração está aqui, Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Não sei se já aconteceu isso com alguém na hora do louvor, na hora da adoração. Já prestou atenção? Tem crentes que estão orando, estão buscando, estão se entregando, estão chorando na presença de Deus. Aí fica outros: amém. Aí para dizer que está orando: amém. Amém, Jesus. Sabe o que é isso? Aqui para nós: frieza espiritual. Porque se você tem uma vida com Deus em casa, quando você chega aqui na igreja, meu irmão, você é o primeiro a louvar, a adorar, a pular, a se entregar para Deus. Meu irmão, eu lembro, porque para a glória de Deus, já está com 6 anos que eu pastoreio. É muito difícil eu ter um momento de buscar, de sentar no culto assim e assistir. Tive esse momento lá na Igreja para as Nações, sábado passado, retrasado, né? Que a gente foi, diga: agora eu vou buscar, vou louvar. Ali não trabalhei, fui só para buscar a Deus. É uma bênção esse momento para nós. E quando não, a gente está sempre pregando, sempre no altar, sempre doando para o povo. Lá na igreja do São José eu fazia muito isso. Como eu não tinha esse momento de vocês, o que era que eu fazia? Eu fazia o meu culto para Deus. Eu chegava na igreja no dia, no horário que não estava tendo culto, entrava na igreja, fechava as portas da igreja, colocava um louvor, eu ia para a cadeira e ficava aqui cultuando a Deus, sozinho na igreja. Ficava louvando alto, adorando, buscando a Deus. Fazia o apelo, eu mesmo subia no altar para aceitar Jesus de novo. Eu quero aceitar. Estou aqui, Senhor. Você tem que ter esse momento. Mas se você já não sente prazer na oração, não sente prazer em nada da igreja, no louvor, na adoração, na oração, me perdoe, a frieza espiritual chegou no teu coração, e você tem que se livrar desse veneno. É na frieza espiritual que você vai andar e viver de forma carnal. É na frieza espiritual que o nível do nosso espírito ele cai, comunhão com Deus, e o que é que vai crescer? A carne. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que há uma constante guerra e batalha entre a carne e o espírito. Há uma constante guerra. Quando você se esfria com Deus, a tua carne toma conta. Os impulsos e desejos vão assumir o controle. E você vai começar a viver de forma carnal. E vai se tornar um crente só de rótulo. Você pode ter um rótulo muito bonito: membro da igreja, jovem da igreja, até cargos, pastor da igreja, evangelista, obreiro da igreja, tia de escolinha, dançarina do ministério de dança. Você pode ter o cargo e o título que for, mas você pode ainda assim estar andando de forma carnal lá fora. A Bíblia diz em Romanos 8, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que os que vivem no Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, quer dizer, tem prazer nas coisas espirituais. Mas em contrapartida, a Bíblia diz que os que vivem de forma carnal se inclinam para as coisas da carne. O prazer da pessoa, essa expressão se inclinar, significa ter prazer. Como que um crente ele está andando de forma carnal, pastor? Quando o único prazer que ele tem é nas besterol das cores da carne. Se o seu único prazer é mexer no celular,
é jogar um joguinho, se o seu único prazer é assistir a série e o filme, se o seu único prazer é estar em rodas de amigos que é do mundo, porque tem a rodinha dos crentes, conversando sobre Deus, conversando sobre a Bíblia, conversando sobre propósitos, conversando, nem que seja até um debate teológico, mas é a conversa de Deus. Aí tem a outra rodinha. Qual está tendo a outra rodinha de amigos? É conversa sobre mulher, é conversa sobre homem, é conversa sobre pornografia, é conversa de imoralidade, é palavrão. Qual essas duas rodinhas de amizade você está no meio? Aqui na igreja não, porque sei que aqui na igreja você está no meio dos crentes. Eu espero em nome de Jesus. Mas lá na faculdade, qual é o teu ciclo de amizade? Lá no trabalho, qual é esse grupinho que você faz parte, que você se interessa, que você tem prazer? É no grupinho dos meninos que fica falando de fica, que pegou uma, que pegou outra, que pegou não sei quantas? É no grupinho das meninas que fica, mulher, eu vou ficar com um, eu ajeito o outro para tu. Vamos, mulher, vai dar certo. Eu fico com esse, tu fica com aquele, tu fica com outro banguelo, tu fica com outro ali que tem uns olhos trocados, tu fica com aquele outro. É esse grupinho, que você está no meio? O grupinho do WhatsApp, pastor, eu tenho o grupinho aqui, pastor, o grupo... É os malvadão da quinta série. Eita, pastor, misericórdia. É o grupo aqui do curso, pesadão, pastor, misericórdia. Pois é, Jesus está mandando você sair desse grupo com urgência. Com urgência. Porque a Bíblia diz, ou você se inclina para as coisas da carne, ou você vai ter prazer só nas coisas da carne, ou você vai se inclinar para as coisas espirituais. E o fruto da carne é morte, mas o fruto de quem anda e se inclina para o Espírito é vida e paz. É vida e paz. Esses são os perigos da frieza espiritual. É na frieza espiritual que você quer desistir de tudo. Ei, você já teve uma fase de querer jogar tudo para o alto? Eu já tive essa fase também. Sabe aquela fase que você não suporta mais ninguém, não aguenta mais ninguém, quer jogar tudo para o alto, quer desistir de orar, quer desistir de ser crente, quer desistir da família. Pastor, eu já não aguento mais minha mãe e meu pai, vou sair de casa, e sou rebelde, vou sair de casa, estou revoltado. Pastor, não aguento mais a pressão na minha família, quero desistir do namoro, quero desistir do casamento. Sempre um casal, o pessoal que está em casal aqui, ou vai começar a namorar, estão orando, sempre um casal tem um que é mais fraco para querer desistir do que o outro. Tem um que é mais, não, eu vou com você até o fim. E tem o outro que qualquer coisa, vamos terminar. Não está dando certo, vamos terminar, né? Sempre tem um que é assim. Só que na frieza espiritual você quer abrir mão de tudo, você quer desistir de tudo. Quem faz a obra, quando está frio espiritualmente falando, quer desistir da obra. Eu nunca vi um jovem, até hoje, eu nunca vi um jovem, não sei se até o pastor Aleph vai concordar comigo também, que pastoreia jovens, acontece também, eu acredito. Eu nunca vi jovens estarem frios espiritualmente e chegarem para mim e dizer assim: pastor, eu vou sair daquele trabalho que está me levando para o mundo e vou focar mais em buscar a Deus e servir a Deus. Eu vou deixar aquela faculdade, aquele curso, eu sei que Deus vai me mostrar outra porta, eu vou confiar, mas eu vou buscar mais a Deus. Eu vou deixar isso do mundo lá fora, essa preocupação, para mim andar em santidade e agradar a Deus e servir a Deus. Eu vou deixar de frequentar aquela academia que eu frequento. A academia lá, Fique Fino, que eu estou frequentando. Não é eu não, pessoal, estou dando um exemplo. Não estou nessa academia não. Se vocês perceberem, eu não estou nessa academia. Eu não estou em nenhuma. Tem que... Presta atenção. Vou sair daquela academia, vou focar mais na vida espiritual.
eu nunca vi isso. Agora sabe o que é que eu vejo? Vou sair da obra. Vou sair do grupo de obreiros. Vou deixar de ser levita. Por quê? Porque a luta está grande. Porque o problema está grande que eu estou passando. Vou deixar a igreja. Vou deixar o grupo do louvor. Vou deixar o ministério. Vou deixar a escolinha. Vou deixar, sabe, de trabalhar e de servir o reino. Por quê? Porque eu tenho que concentrar e focar mais em mim e na minha vida. Isso eu sempre vejo acontecer. Eu nunca vi o contrário. Vou largar o namoro, agora eu vou mexer. Vou deixar o namoro, vou deixar aquela boquinha que eu vivo beijando. Mas para me servir a Cristo e obedecer a Cristo. Sabe o que é que acontece? O cara deixa a igreja, o jovem deixa a igreja para ficar com boca podre. Deixa a igreja, deixa a obra, deixa Cristo. Dá um chute no traseiro de Deus. Dá um chute. Vai para lá, Deus. Vou viver a minha vida. Eu tenho que pensar mais em mim. Eu tenho que ver mais em mim. Eu tenho que me priorizar, sabe? Eu estou precisando me priorizar. É assim, pastor, que acontece, jovens? Deus, a obra sempre é descartável, né? Sempre é descartável. Por que que isso acontece? Isso é consequência de uma vida fria com Deus. Agora, jovens que estão aqui comigo, quem aqui verdadeiramente quer vencer a frieza espiritual hoje? Diga, eu vou vencer. Está muito fraco, meu Deus do céu, vocês estão frios até na forma de falar. É o ar-condicionado, que está deixando vocês frios? Diga, eu vou vencer. Toda frieza espiritual. Na frieza espiritual, um problema que às vezes é desse tamanho aqui, ó. Você vê ele uma coisa mais impossível do mundo de você vencer. Às vezes o problema é isso aqui, ó. Já percebeu isso? Quando você está ruim na fé, ruim na vida espiritual, qualquer coisinha, meu irmão, é uma tempestade, um copo d'água. Toda luta e todo problema sempre vai parecer gigante. Era o que estava no povo de Israel, nos soldados israelitas. Quando iam enfrentar Golias, olhavam para Golias, via um gigante, via um homem forte, via um homem destrutível, via Golias, um experiente soldado de guerra. Todos ficavam com medo e apavorados, especialmente Saul, que era o rei. Mas Davi, que tinha uma vida de oração, Davi tinha uma vida de adoração, de busca diária com Deus. Davi, quando olha para Golias, não vê só um gigante, um cara forte, um vencedor, um campeão de guerra. Davi, quando olha para Golias, diz: quem esse filisteu incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Ainda hoje, grandão aí, ó, eu vou arrancar tua cabeça e vou entregar para as aves do céu. Não é o problema que é grande. Repita essa frase, diga, não é o problema que está grande. É porque minha vida espiritual está ruim. Pode dizer. Não é a luta que está grande, mas é a vida espiritual que está fria. Vencendo a frieza espiritual. Existem 4 passos que na prática, isso aqui não é só para você ouvir não, para você praticar, para você de uma vez por todas começar a andar no Espírito de Deus, sendo cheio e permanecer cheio do Espírito de Deus. Existem 4 passos que você tem que começar a colocar em ordem a tua vida espiritual. Primeiro, em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Coloque aí por gentileza. É um dos menores versículos da Bíblia, mas um dos mais importantes. 1 Tessalonicenses 5, 17.
Olha que versículo grande, gigante, né? Versículo é um dos menores versículos da Bíblia. Mas olha a importância desse mandamento de Deus para nós. O que é que diz aí, pessoal? Como é? Não escutei. Como é? 1, 2, 3 e... Orai sem cessar. Você quer vencer a frieza espiritual e voltar a sentir a glória e a presença de Deus? Primeiro segredo que a Bíblia vai nos ensinar na prática: orai sem cessar. Volte imediatamente a ter uma vida regular de oração. Qual foi a última vez que você orou? Orou mesmo, sem ser aquela oração antes de dormir, que você vai lá, meu Deus, obrigado, meu Deus. Não, sem ser essa oração, até os anjos ficam sem entender. Até os anjos ficam, como é que é, menino? Aquela oração mesmo, aquele tempo de qualidade, sabe? Nem que seja 15, 20, 30 minutos, que você reservou das suas 16 horas, né? Vou nem botar 24 porque dorme 8. Alguns estão dormindo 12, tem que vigiar. Que é metade do dia, 12 horas. Daqui a pouco está os urubu destelhando o telhado da sua casa para lhe pegar. Tem que vigiar. Então 16 horas. Será se não dá para você encaixar a oração? Orai sem cessar. Versículo seguinte: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E olha o que diz o versículo 19. Por que eu tenho que orar sem cessar? Porque ele diz: não apagues. Nessa palavra extingai significa apague. Não apague o Espírito. Pastor, quer dizer que a presença do Espírito Santo pode se apagar dentro de mim? Pode. Davi falou isso em oração, para que Deus não retirasse dele o Espírito Santo, porque ele estava pecando. O Espírito pode se apagar. Quando você permite a frieza, anda de forma fria, displicente na caminhada, na busca com Deus. E ele diz: orem sem cessar, tenha uma comunhão diária de oração. Todos os dias tem o seu horário da oração. Tem o seu tempo que você vai gastar na presença de Deus. Tem o seu tempo, porque isso é que vai fazer com que você todos os dias vença a frieza espiritual. Não é só no domingo. Só uma vez por semana, pastor, que eu oro quando eu vou à igreja, é muito pouco. A igreja, o congregar no domingo, no culto de domingo, no culto de sábado dos jovens, não tem que ser: ah, pastor, eu passo a semana longe de Deus, aí eu vou para o culto para me salvar. Eu vou para o culto, sabe, para dar aquele gás, aquele combustível, para passar a semana frio e pecando de novo. Não! O seu culto é diário com Deus, é todos os dias. Você tem o seu momento, e no dia do culto, na igreja, na congregação, você serve, você doa o seu coração para Deus, você adora e contempla a Deus. Por isso que a gente se chama culto. A gente tem uma mania, uma mania errada, de dizer assim: não, hoje eu vou receber. Receber o quê? Você vai doar. Doar sua vida, sua oração, sua adoração, seu coração para Deus. É um culto, é cultuar. Tem crente que está sobrevivendo só do domingo. Só do domingo, é o crente domingueiro. Isso vai te levar para a frieza espiritual. Olhe para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de crente domingueiro. Vê se ele tem cara que só aparece na igreja domingo. Olha aí para ele aí, vê se ele tem essa cara. Eita Jesus! Vê se ele tem essa cara. Não se envolve com nada na igreja, não se envolve com nada. Não, pastor, eu vou para a igreja domingo, oro, sento, levanto, vou para casa. É muito pouco. Você tem que ter o seu momento diário, orar e sem cessar. E ele diz: não apague o Espírito. Número 2, Efésios capítulo 5, versículo 15. Número 2, o que é que você pode fazer para combater a frieza espiritual? Efésios 5, versículo 15. Olha só que versículo poderoso, ó. Portanto,
Vede prudentemente como andais. Tenha cuidado da forma como vocês vivem. Não como nécios, mas como sábios. Como é que eu vou andar como sábio, pastor? Versículo 16, olha o que ele diz aqui, ó. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, a palavra remir, ela significa recuperar, resgatar. O tempo ele está correndo pelas nossas mãos. O tempo está correndo. Hoje em dia, meu irmão, se você não vigiar, você não faz nada no seu dia. Como você tem administrado o seu tempo? Que eu sei que a vida é uma rotina. Ninguém vai parar tudo só para orar. Não tem como você dizer, pastor, eu não vou trabalhar mais, eu não vou estudar mais, eu não vou dar mais atenção para minha família, para minha esposa, eu não vou fazer mais nada, eu só vou ficar na presença de Deus orando. Não tem como nem eu nem você fazer isso. Mas nós devemos administrar esse tempo que nós temos diariamente. Como é que se administra o tempo? O que é que você faz quando chegou a hora da folga? Ou quando você parou o trabalho? Parou os estudos, está em casa, o que é que você faz? Ah, pastor, eu passo 4 horas, 5 horas, só eu vou para o TikTok, para o Reels, para o Instagram, para o Facebook, eu vou para o joguinho, eu vou zerar, eu tenho um PlayStation 5, pastor. Pro, Max, Plus. E eu tenho uns jogos que eu tenho que zerar até o final de semana, sabe? Eu tenho lá na minha casa e aí é o meu hobby, é o meu momento de lazer, de diversão. Tudo bem, nada contra você ter o seu momento de lazer, de diversão. Seu momento de assistir um filme, ou de jogar um videogame, ou de mexer nas redes sociais. A questão é, se você passa todo o tempo que você tem de folga só com isso, você não vai conseguir colocar a tua vida espiritual em prática. E o inimigo usa muito disso para distrair os jovens. Como é que é em casa? É só no celular, é só no celular, é só no celular. Foi só eu tirar, né, as redes sociais, veio todo mundo para a igreja, foi incrível, quarta-feira. Veio todo mundo cultuar a Deus. Quer dizer, será se não tinha tempo nas outras quartas-feiras? Tinha, mas tinha alguma coisa ocupando aquele tempo. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está querendo falar? Não é nada contra os hobbies ou os momentos de lazer, mas você tem que ter os momentos espirituais. Você tem que saber remir o tempo, administrar o tempo do trabalho, o tempo do estudo, o tempo de passar com a família, o tempo de dar atenção quem é pai, o tempo de dar atenção aos filhos, o tempo de dar atenção à esposa, a namorar com a esposa, e o tempo de orar, o tempo de pegar na Bíblia para ler. E nós vamos ter daqui a pouco quiz Bíblia na gincana. Eu quero ver se vocês estão bons de Bíblia hoje. O tempo de ler a Bíblia, o tempo de orar, de ler a Bíblia, remir o tempo, isso vai fazer você conseguir colocar a tua vida espiritual na linha. Quem não tem propósito vive uma vida desorganizada com o seu tempo. Quem não tem visão do futuro vive uma vida desorganizada com o seu tempo. Não, pastor, eu durmo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vendo besteira, falando com o povo, falando nas redes sociais, com a namorada aqui no telefone. E quando tem briga é que fica até 5, 6 da manhã. É terrível para trabalhar no outro dia, meu Deus do céu. E só desliga quando faz as pazes. E mulher para fazer as pazes quando está com raiva é uma luta. E você está aqui, quem é namorado, já passou pela fase de namoro, sabe o que eu estou falando. Casado não, casado é bom que não tem nem celular, é ao vivo, o fight é ao vivo, meu irmão, é cara crachá. Mas quando namorava, né, no celular, amor, tá dormindo, e o cara, não, tava aqui. E o que foi que eu falei agora há pouco? Lascou. Ei, vai dormir 4 da manhã.
Eu acordo 3 horas da tarde, pastor. Muito bonito para a sua cara, acordando 3 horas da tarde. Imagina como é que está a sua vida. Se você não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, a sua vida está toda desregulada. Diga para o jovem que está do seu lado, diga para ele, tu tem que ter o horário de dormir. E tem que ter o horário de acordar. Diga para ele assim, se levanta da cama, preguiça. Ei, 3. Você quer começar a voltar à linha com Deus na vida espiritual? 3. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Renuncie pessoas e prazeres que te levam à frieza. Você quer ter uma vida de avivamento espiritual e voltar a andar fervoroso no Espírito? Renuncie amizades erradas. O que é que você quer com aquele amigo que só fala palavrão em pornografia? O que é que você quer com aquela amiga que só está arrumando o homem, empurrando o homem para você ficar? O que é que você quer com aquelas amizades que não estão te levando a lugar nenhum, só estão te levando a pecar? O que é que você quer com amizades que não estão nem aí para a tua vida espiritual? Amizades que vivem te chamando para beber, que vivem te chamando para a mesa de um bar, que vivem te chamando para o pecado, mas você chama ele para vir para a igreja? Não, não vou não, cara, porque não posso, não estou sem tempo, não tem como. Que amizade é essa? Renuncie amizades, renuncie, sabe por quê? Olha o que Jesus diz. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus está falando de renúncia. O que é que você precisa renunciar que está te levando à frieza espiritual? Amizades que estão te levando à frieza espiritual. Ciclos de amizade, prazeres que te levam à frieza espiritual, prazeres que podem estar te levando à frieza espiritual. Renuncie, porque é melhor, sabe por quê? Porque no final das contas não compensa andar de forma vazia com o Espírito Santo. Nada pode substituir o lugar de Deus na tua vida. E 4, Romanos capítulo 8, versículo 35. Eu termino dizendo para vocês. Pode vir o pessoal do louvor. Já vamos encerrar. Agora nós vamos orar. Não é possível que depois de uma palavra dessa você não vai orar, não vai falar com Deus. Está repreendido. 4, Romanos capítulo 8, versículo 35. As lutas e os problemas não são motivos para você parar de orar. Diga: as lutas e os problemas não são motivos para eu parar a minha vida com Deus. Luta, problema, meu irmão, sempre vai ter. Você vai vencer essas, depois vai vir outras, depois vai vir outras, depois vai vir outras. Pastor, você está profetizando derrota? Não, você vai vencer todas, mas vai ter luta. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. As lutas não podem ser o motivo para você parar. Pastor, eu estou frio com Deus por causa da luta que eu estou passando com a minha mãe. Eu estou brigando com a minha mãe constantemente, eu estou brigando com o meu pai constantemente, eu estou assim ruim por causa da minha família. Não, isso não é motivo nem argumento para você frear a tua vida espiritual com Deus. Estou passando por um problema, pastor, financeiro, um problema na saúde, um problema no namoro, na vida sentimental. Isso não é motivo para você dizer para Deus: é por isso que eu não oro mais, é por isso que eu estou frio. Isso não é motivo, pelo contrário. A sua vida com Deus e de oração é que são respostas e a força e o gás para você vencer as lutas e os problemas.
Não é deixando Deus que você vai vencer as lutas, é com Ele, é com Cristo do seu lado. Diga glória a Deus. É com Jesus ao seu lado, é segurando a mão no arado. Jesus disse: quem toma a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Jesus disse que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não se agradará dele. A minha alma não se agradará dele. Deus não quer que você desista de nada da sua vida. E Deus não quer principalmente que você desista da sua vida espiritual, da sua vida de oração, da sua vida de busca e de renúncia e de santidade. É isso que vai te fortalecer para vencer os desafios que você está enfrentando hoje, para vencer os problemas que você está enfrentando hoje. Não é frio com Deus, mas é cheio do Espírito Santo, que você vai vencer os maiores desafios que você pode estar atravessando hoje. É colado com a companhia do Espírito Santo, é orando todos os dias, porque Deus diz: se você está triste, ore. Se está alegre, cante louvores. Diz o livro de Tiago. E Jesus diz em Romanos 8:35: quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que Paulo tinha tanta comunhão com Deus, tinha tanta intimidade com o Espírito Santo, que ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? É as lutas que você está passando, você quer desistir? É os problemas que você passa em casa que você quer recuar agora? A tribulação? Ou a angústia? Aquela dor da decepção. Alguém te decepcionou, tua família te decepcionou, alguém que feriu você. Será que isso é suficiente para fazer você recuar com Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo seguinte, ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Próximo versículo, ele diz: mas em todas essas coisas somos o que, pessoal? Somos o que, jovens? Não ouvi. Somos o que, pessoal? Por aquele que nos amou. E no versículo 38 ele diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Versículo seguinte: nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você quer ter esse versículo, viver esse versículo na sua vida? Amém? Vamos colocar essa frieza espiritual lá para fora. O que você acha? O que você acha de tirar toda a frieza do seu coração hoje e voltar a queimar de amor, o primeiro amor por Cristo? Levanta a sua mão assim. Se coloque de pé. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha falado com você.